Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo exclusivo preparado aqui especialmente para vocês que nos acompanham no Observatório da Televisão. Para quem não me conhece, eu sou Fábio Costa. Estamos aqui juntos mais uma vez, hoje recebendo o escritor Felipe Bottini. É um prazer receber você, Felipe. Obrigado. Felipe, que ele é formado em Rádio e TV pela FAAP, né? E é mestre em Humanidades, eu vou ler daqui para não falar errado, pelo Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos da USP. E tem passagens em emissoras de rádio como Cultura e Disney e pela TV Globo como redator. Ele lançou agora, recentemente, este mês de novembro, este livro aqui, olha, TV e Literatura, Hibridismo na Teledramaturgia, que é o nosso gancho para a presença dele aqui hoje, para nós falarmos sobre esse tema, como ele chegou a ele, as ideias que surgem dessa análise. Felipe, minha primeira pergunta vai ser justamente essa. Como você teve a ideia que gerou o seu trabalho acadêmico, que deu origem também a esse livro que agora chega ao público? Olha, Fábio, na verdade começou há um bom tempo, começou na faculdade. Um dia eu estava vendo TV, estava vendo video show e estava mostrando um debate de autores de novela dizendo qual era a importância do roteiro. E aí alguns defendiam que o roteiro tinha um valor literário e outros não. E eu achei aquilo muito interessante, porque era algo que não estava definido. E aí foi a hora que eu falei, eu vou estudar isso, e eu fiz uma iniciação de roteiro televisivo como forma literária, tentando comprovar que o roteiro tinha uma estrutura semelhante a um texto dramático, de teatro, de cinema, e que poderia ter um valor literário, até porque muitos roteiros viram livro, perdão. Sim, sim. Então você pega hoje um filme, e às vezes você vai na livraria do lado do cinema e já está vendendo o roteiro do filme que está no ar, né, que está em cartaz. E aí eu fiz a iniciação, que me trouxe um mundo de possibilidades. Foi aí que eu comecei a entrar no mundo do Luiz Fernando Carvalho, que eu analisei o Dia de Maria, principalmente, porque, querendo ou não, é um compilado de contos populares do Câmara Cascudo. Sim. Então eu entrei nesse universo, vi o trabalho dele, já tinha no radar ali uma coisa da Capitu, que já tinha ido ao ar. E aí, quando acabou a faculdade, eu queria continuar, eu queria ir mais a fundo. E aí, eu queria continuar estudando Luiz Fernando, eu queria continuar trabalhando na obra dele. E eu sabia que tinha algum elemento diferente naquilo que ele propunha para a televisão. E aí foi quando eu cheguei com a proposta de fazer uma análise de o que tem no trabalho dele e o que ele traz para a sociedade. Certo. Por isso que o mestrado foi feito em Humanidades, num núcleo interdisciplinar. Porque eu não queria me limitar a falar de comunicação, eu queria falar de televisão como uma ferramenta que pode ser positiva para a sociedade. Porque a gente, quem é formado em comunicação, quem vive no meio, sabe que a televisão é um alvo de críticas constante. Muito de preconceito, né? De o primo pobre do cinema, enfim. E eu sou defensor da televisão. Somos, então assim, não que... Eu tenho uma visão mais integralista do sentido, não se pode generalizar, como claro. Você não pode generalizar nada na vida a gente pode generalizar, e generalizam a televisão, tudo que passa na TV é ruim, Sim. Não é. Então foi aí que eu entrei e tive a ideia de fazer o mestrado nesse sentido, que depois que eu defendi o mestrado ano passado, e aí na banca houve uma sugestão da banca de, é interessante virar um livro. Aí deu o start, eu falei, vamos trabalhar nisso. Peguei todo o texto, dei uma modificada, acrescentei algumas coisas, principalmente a parte de literatura, que eu achava que precisava ter mais uma base. E nasceu o livro. Um ano depois nasceu. E sem dúvida uma grande contribuição para todos nós que somos defensores da televisão, como o Felipe e eu, e seguramente você aqui que nos assiste. E eu achei interessante o viés de você falar que nem tudo que a televisão leva ao ar é ruim e nem tudo que a televisão leva ao ar é necessariamente movido por uma necessidade mercadológica. Sim. Né? Ela existe, porém nem sempre é a tônica central e daí que permite coisas como as do Luiz Fernando, que foram o viés da sua análise. Né? Com certeza. Agora, você falou uma coisa interessante, que é o valor literário do texto feito para virar um material audiovisual. Você acredita que a valorização pelo mercado editorial de textos feitos para televisão pode
impactar numa melhora da parte de quem os produz efetivamente, no sentido de que eu vou pensar nesse texto de outra maneira, porque a chance hoje de ele se tornar livro é maior, e, digamos assim, dá outro tipo de respeitabilidade. Você acha que tem alguma relação? Eu acho que se não pensavam, tem que começar a pensar, porque é um fato. Você tem uma coleção de livros hoje que são roteiros adaptados das novelas. Sim. Você tem hoje de Maria, por exemplo, as duas temporadas em roteiro, e publicado em um livro gigante. É o próprio roteiro, não é a adaptação. Roteiro, não, né? com a descrição técnica das coisas, ilustrações e até projetos de como eles estavam imaginando. Então, assim, eu acredito que cada vez mais um projeto audiovisual tem necessidade de atender todas as possibilidades de mercado. Então, mais do que um produto que pode ser produzido, pode sair dessa novela, dessa série, o roteiro pode virar também. Então, é uma necessidade também de sobrevida das emissoras, das produtoras, enfim, né? Porque a gente pode falar só de TV, né? Vamos falar do audiovisual, sim. Vai. O roteiro vai virar um produto e vai ser consumido porque muita gente se interessa ou para estudo ou para literatura. É a mesma coisa que eu comprar o texto do Shakespeare, por exemplo. As estruturas dramáticas são as mesmas. Os nomes são diferentes, mas são as mesmas funções. Então, se eu posso ler Shakespeare no texto dramático de teatro e ter uma interpretação, e houveram diversas montagens diferentes, estéticas, por que não ter o de uma novela, o de uma série, de uma minissérie, que foi muito bem feita, que teve uma boa repercussão e que eu posso ler, e na medida que eu ler, eu ter uma nova interpretação daquilo que foi exibido. Exatamente. Ou acompanhar, né? Porque hoje em dia você assiste e pode rever, ou no mainstream, ou no YouTube, ou seja lá onde for. É muito interessante você rever uma série acompanhando o texto, né? Eu acho que as pessoas cada vez mais estão procurando isso. Leituras diferenciadas, né? A própria manutenção por bastante tempo nos anos 70, 80 de um horário, no caso de 6 horas, né, só baseado em literatura e tal, e que teve um impacto em vendas interessante, não só porque, claro, parte do público quer saber como a novela vai terminar, mas também uma curiosidade de como a televisão traduziu aquilo da melhor maneira possível, né? Ou se não, enfim. Então, realmente, essa é uma coisa que deve ser pensada. Os profissionais de televisão, eu concordo plenamente com o Felipe, eu acho que é um viés a ser explorado, porque a televisão ela pode e deve contribuir para essa provocação cultural, sem nenhum pedantismo e sem nenhum favor também, porque a televisão está aí para isso. E o audiovisual de um modo geral. Agora, focando em Capitu, que é um ponto capital, sem trocadilho, do seu livro. O diálogo, porque essa é a expressão que o Luiz Fernando Carvalho usou, né? Por isso mesmo não vamos chamar a minissérie de Dom Casmurro, e sim de Capitu. Uhum. Você acha que esse diálogo, ele contribuiu na forma de minissérie para que as pessoas, hoje lendo Dom Casmurro, vejam aquela obra de outra forma? Se elas viram primeiro a minissérie e depois leram? Eu vou ser bem suspeito. Afinal, o meu propósito do mestrado era justamente provar isso. Sim, eu claro. precisava provar isso de alguma forma. Na verdade, assim, né? É uma pesquisa científica, não tinha que estar preparado não deu certo. Uhum. Mas, a partir da minha análise, sim. Foi possível olhar para a minissérie. Primeiro, dava para acompanhar com um livro na mão. Sim. E aí você podia ver claramente qual era a interpretação que o Luiz Fernando Carvalho estava imprimindo, que possivelmente não foi o que se aprendeu na escola. E esse é o principal. Quando a gente fala de Capitu, a primeira coisa que me vem na cabeça é um livro que provavelmente muitas pessoas tiveram na escola. E vão ter, e vão continuar tendo. Porque é um clássico da literatura brasileira, do maior autor de livros do Brasil. Fato. E na escola a gente tem uma coisa meio quadrada. O principal ponto é Capitu traiu ou não. É a dúvida. Ótimo, a gente tem a dúvida. Quando o Luiz Fernando pega essa obra, ele gosta muito de uma passagem do começo do livro, quando o Bentinho está conversando com o desconhecido, e ele adormece, acorda e fala assim, continue. Esse continue, para o Luiz Fernando Carvalho, é muito forte. Ele fala, eu tenho que continuar Capitu, eu não tenho que fazer uma nova Capitu, eu vou continuar o pensamento e a história do Bentinho e da Capitu. Essa aproximação de continuidade é isso que possibilita que as pessoas continuem pensando a obra desprendidas de um ensinamento que foi passado, dado. Olha, traiu ou não? Não, não é só isso. Será que no Capitu não tinha um fetiche pelo vendedor de cocada?
como que ele vai traduzir isso em cenas? Porque a partir de uma adaptação na verdade, encontrar maneiras dramáticas de traduzir maneiras literárias, soluções literárias. A maneira como ele soluciona isso acrescenta para a história. E aí você não vai olhar só como um livro chato da escola que você foi obrigado a ler. Você Ou para entrar na faculdade, né? Para prestar um vestibular. Você vai olhar como uma obra que você tem a possibilidade de você dar a sua interpretação. Sim, sem dúvida. E isso é muito bom, é muito rico. Você estimula as pessoas a quererem ler mais. Você não é acho que a principal coisa que eu imagino, assim, sempre tive uma relação muito boa com livros, desde pequeno. E eu sempre achei que o livro, todo mundo falava, é um portal para a imaginação. Como vai ser um portal para a imaginação se as pessoas me falam que aquilo que eu tenho que entender daquele livro? Exatamente. Eu vou imaginar o quê? Eu vou imaginar o quê? Então, assim, o discurso é muito bonito, mas na prática não funciona. E aí a televisão chega e fala assim, não, olha só o que pode ser esse livro que você achou que era só a dúvida de traição. Exatamente. Pode ser mil coisas. E não tem o certo e errado. Sim, é o que você acha. E os atores na minissérie, né, se você que está nos assistindo aqui viu o Capitu, com certeza você vai se recordar. Os atores, eles têm um comportamento, claro, manifestam as suas emoções ali, os personagens, mas ao mesmo tempo não se busca identificá-los com uma certeza de que traiu ou não, de que haja envolvimento, interesse romântico, interesse sexual, entre quem quer que seja, né? Os personagens são mostrados por um viés de construção psicológica que não é rasa, né? No livro também não é, mas ela suscita várias interpretações e a televisão aproveitou isso no trabalho do Luiz Fernando com uma maestria muito grande, né? Agora, você falando dessa passagem do desconhecido, logo do princípio e tal, me lembrou de uma coisa que faz parte da proposta do seu trabalho de análise, que é a forma como outras mídias e outras manifestações de várias épocas contribuem para o que a gente vê e faz hoje, né? Por exemplo, quem imaginaria que o Bentinho do Dom Casmurro, uma coisa chata que a gente lê obrigado, não que eu ache chato, pelo contrário, acho o livro genial, um dos melhores que eu li na minha vida, mas como que se mostrou que era possível, por exemplo, que você tem uma cena super moderna, entre muitas da minissérie, com o Bentinho dentro de um trem, caindo aos pedaços, um trem de subúrbio, e essa coisa que você fala assim, mas ele está hoje ou está no passado? Isso é uma fantasia? Isso quebra do que tempo, é isso, né? Ele quebra o tempo e o espaço, né? Sim. É um dos pontos que eu destaco muito no livro, assim, todas as passagens, todos os elementos que ele utiliza para a gente ter esse estranhamento com o período. Então tem uma passagem, por exemplo, que está o Bentinho Escobar num elevador panorâmico para a região do Porto do Rio de Janeiro. Sim. Aí ele fala, vou ao teatro assistir Shakespeare, é um cinema. E não tinha cinema naquela época. Sim. O baile é com iPod, que hoje já falar de iPod já é bizarro, ninguém mais tem iPod. E eles colocam o fone de iPod. Então assim, na verdade um deslocamento, primeiro que ele entende que o Machado de Assis se aproxima muito do Machado para quebrar o realismo. Ele não faz ele fala que não acredita em adaptações, que seria um achatamento da obra. Isso. Então ele fala, vou fazer uma aproximação ou trazer a história. O autor é do seu tempo e não é do seu tempo. Então ele traz essa ideia de como que seria essa história ao longo de todo esse tempo. Então ele vai quebrar tudo isso, ele vai quebrar o tempo e espaço justamente para você entender, ter o estranhamento primeiro estético, de você prender sua atenção e ter o significado de que uma história universal, de uma temática universal, que é a dúvida, pode ser aplicada num contexto local, que é o que o Machado chama de cor local, né? Que é trazer a história do mundo para a nossa realidade. E ele faz isso de uma forma que prende a sua atenção, que quebra paradigmas da televisão, porque a gente está falando de um procedimento estético na TV que é baseado no realismo, e hoje ainda a gente é assim. Aliás, quando você vê uma cenografia de favela, né, de barracos e tal, você fala, não, tá muito produzido isso aí. Exatamente. Ou não, tá muito pobre. Porque a gente acha que tem que ser fiel à realidade pra gente se identificar. E não necessariamente. Tá muito enraizado, né? E não necessariamente, né? A gente pode ver isso que tá falando de dúvida e a gente, justamente no estranhamento, prender a nossa atenção, prender a audiência. Exato. E é um limite, óbvio, né? Tem um limite do estranhamento. Se fosse algo muito complexo, certamente não prenderia ninguém.